E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo? Espero que por aí também. Vamos começar um tema novo agora. Finalmente, nós encerramos a parte geral do direito, né? Processual civil relacionado à execução. E agora a gente começa a parte específica da execução. E a gente começa com um tema muito interessante, que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que é esse daqui. Cumprimento provisório de sentença. E está aí o nosso roteiro da aula de hoje. A gente vai estudar o cumprimento provisório de sentença. Então, passem aí uma régua no caderno de vocês, uma linha no caderno. A gente vai começar um tema novo. Eu começo com uma numeração nova. Cumprimento provisório de sentença. 1.1, conceito. Vamos trabalhar o conceito do cumprimento provisório de sentença. Galera, olha só. O que é o cumprimento provisório de sentença? É uma execução que ela é baseada em um título executivo judicial provisório. E o que é um título executivo judicial provisório? É aquele que pode ser modificado ou anulado em razão de um recurso. Então, é aquele que pode ser modificado ou anulado em razão de um recurso. E é claro que esse recurso ele não pode ter ou não pode ser recebido com efeito suspensivo. Por quê? Porque, nesse caso, não caberá o cumprimento provisório. Vocês lembram o que é efeito suspensivo? A gente estudou isso no semestre passado, em recurso. O efeito suspensivo é aquele que é atribuído ao recurso que vai suspender a eficácia da decisão recorrida. Alguns recursos já têm um efeito suspensivo nele. Por exemplo, a apelação. Em regra, tem efeito suspensivo. E aí a gente vai chamar esse efeito suspensivo de efeito suspensivo próprio. Lembram? Só estou revisando com vocês. Só que temos outros recursos que não têm o efeito suspensivo. Como, por exemplo, o agravo de instrumento. E aí, se a gente quiser atribuir um efeito suspensivo a eles, a gente precisa pedir. E se o relator deferir, nós temos, então, o chamado efeito suspensivo impróprio. Então, todo recurso ele trabalha com efeito suspensivo, mas alguns com efeito suspensivo próprio, como é o caso da apelação, e outros com efeito suspensivo impróprio, como é o caso do agravo de instrumento. E aí, sem o efeito suspensivo, notem, a decisão ela vai gerar os seus efeitos normalmente. Se eu tenho, então, uma decisão que julga parcela do mérito do processo em um agravo de instrumento, caso seja interposto o agravo de instrumento, esse não tem o efeito suspensivo próprio. E aí eu, peço o efeito suspensivo impróprio e não consigo. Notem que a execução ela pode ser feita. Por quê? Porque aquela decisão executória está gerando seus efeitos, muito embora tenha sido interposto recurso de agravo de instrumento. E aí, sem o efeito suspensivo, a decisão vai gerar os seus efeitos normalmente, podendo, portanto, ser executada. Só que, perceba, como existe um recurso pendente, no meu exemplo, um agravo de instrumento, essa decisão ela pode ser modificada, ela pode ser reformada em razão de um erro de julgamento, ou ela pode ser anulada por esse recurso em razão de um erro de procedimento. E aí é por essa razão que essa execução não pode ser uma execução definitiva. Por isso que a gente fala em execução provisória. Por isso que a gente fala em cumprimento de sentença provisória. Sentença aqui, gente, eu estou usando no sentido de decisão judicial. Vocês podem estar pensando, poxa, professor, mas você falou em cumprimento provisório de sentença e está usando o exemplo de agravo de instrumento, mas agravo de instrumento não serve para atacar sentença. Sim, eu sei. Estou usando sentença aqui, a doutrina usa sentença aqui como sendo sinônimo de decisão. Beleza? Então, olha só, havendo uma decisão, eu tenho três possibilidades. Havendo uma decisão, eu tenho três possibilidades. A primeira possibilidade é a não interposição. Vamos imaginar que seja uma sentença. Tá? Vamos imaginar que seja uma sentença.
A primeira possibilidade é a não interposição de recurso e o trânsito em julgado. A sentença foi prolatada, decorreu o prazo recursal sem que houvesse interposição de recurso e gerou-se o trânsito em julgado. Essa execução vai ser provisória ou definitiva? Vai ser definitiva. E aí a gente já estuda ela mais para frente. Não é o momento do nosso estudo ainda. Tá? Segunda situação, e agora esquece sentença. Imagina qualquer decisão. Segunda situação, houve a decisão e houve a interposição de um recurso com efeito suspensivo. Por exemplo, teve uma sentença, foi recorrida por apelação, tem efeito suspensivo próprio. Houve um agravo, houve uma decisão interlocutória, foi interposto um agravo de instrumento e o recorrente conseguiu o efeito suspensivo impróprio. Nesse caso, o que a gente vai ter? Nesse caso, a gente não vai ter execução. A gente não vai ter execução nem provisória e nem definitiva. A decisão vai ficar lá sem eficácia. Ok? Até quando? Até quando o trânsito está em julgado ou no decorrer processual ela encontrar um recurso que seja dotado de efeito meramente devolutivo. Então, na primeira hipótese, vai haver a execução definitiva. Na segunda hipótese, não vai haver execução, nem provisória, nem definitiva. E a terceira situação, a terceira possibilidade, que é a que interessa para a gente, né? Eu tenho uma decisão judicial, eu tenho a interposição do recurso sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. É aqui, é nessa terceira possibilidade que reside a execução provisória. Então é aqui. Quando eu vou ter execução provisória? Quando eu tiver uma decisão judicial e houver a interposição de um recurso sem efeito suspensivo. Ok? Se transitou em julgado essa decisão, a execução não vai ser provisória. A execução vai ser definitiva. O que é algo provisório, gente? É algo que está ali, mas que pode ser alterado. Que pode ser mudado de lugar, que pode ser modificado. Então, isso é a ideia, essa é a ideia da execução provisória. E o procedimento da execução provisória é o previsto para a obrigação de pagar quantia certa. Mas admite-se o cumprimento provisório de obrigações diversas, tá? E aí vai seguir o rito específico respectivo. Então, eu não tenho aqui uma obrigação de pagar quantia certa, eu tenho uma obrigação de fazer. É possível o cumprimento provisório da obrigação de fazer? Sim, sim. Só que a gente não vai seguir o procedimento de pagar quantia certa, que a gente já vai estudar. A gente vai seguir o procedimento de fazer, de obrigação de fazer, ainda que em cumprimento provisório de sentença. Beleza? Então, esse é o conceito. Repetindo o conceito para vocês, é a execução baseada em um título executivo judicial provisório. Provisório justamente porque ele pode ser modificado ou pode ser anulado em razão de recurso. Beleza, galera? Com isso, a gente vai para o nosso tópico 2. Nosso tópico 2, que é a caução. Vamos gastar um tempo aqui estudando a caução. Vou fechar esse vídeo para a gente começar no próximo.